Se eu te dissesse que existem acontecimentos na Bíblia que até hoje nem a ciência, nem os maiores estudiosos do mundo conseguiram explicar, você acreditaria? Prepare-se, porque o que eu vou te revelar agora pode simplesmente mudar sua visão sobre a história da humanidade e sobre o poder sobrenatural que nos cerca. E olha, não pense que você já viu isso por aí. Eu fui fundo nas pesquisas para te trazer os mistérios mais enigmáticos, inexplicáveis e até hoje, sem respostas. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque esse conteúdo você não vai encontrar facilmente por aí. E te garanto, o mistério número 7 é simplesmente o mais impactante de todos. Fica comigo até o final, porque você vai entender por que a ciência simplesmente não consegue quebrar os segredos que estão nas escrituras sagradas. Seja muito bem-vindo ao canal Desbloqueando Céus. Aqui você encontra conteúdo sobre curiosidades, mistérios, fé, história, orações e revelações que desafiam tudo o que conhecemos até hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Quero mais mistérios bíblicos. Agora sim, vamos começar. Mistério 1 menos a divisão do Mar Vermelho. Imagine você diante de um março e, de repente, as águas se abrem, formando paredes gigantes de água dos dois lados, criando um caminho seco, onde milhões de pessoas atravessam. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés e o povo hebreu. E por mais que muitos tentem explicar, com ventos fortes, marés ou até fenômenos naturais, nenhum estudo foi capaz de simular algo sequer próximo ao que é descrito na Bíblia. Cientistas tentaram, mas até hoje nenhum modelo físico ou matemático explica como águas gigantes se mantiveram erguidas por horas e depois simplesmente desabaram sobre os perseguidores. A pergunta é: coincidência, fenômeno natural ou intervenção sobrenatural? Responde aí nos comentários. Eu quero saber sua opinião. Mistério 2, menos a Torre de Babel. Agora pensa comigo. Toda a humanidade falava uma única língua. Durante uma construção gigantesca, as línguas se confundem e nasce a diversidade de idiomas no mundo. Os maiores linguistas do planeta não conseguem entender como surgiram línguas tão complexas, diferentes e específicas em diferentes regiões, praticamente da noite para o dia. Nenhuma explicação científica, genética ou cultural justifica isso de forma plausível. A Torre de Babel não foi só uma construção, foi um divisor na história da humanidade. E eu te pergunto, teria sido apenas coincidência ou, novamente, intervenção divina? Se esse tema te prende, já deixa seu like, porque os próximos mistérios vão te deixar ainda mais intrigada. Mistério 3 menos a Arca de Noé. Sabe aquele relato que muita gente conhece, mas pouca gente entende a dimensão? A Bíblia descreve que Noé, um homem simples, construiu uma arca com dimensões que hoje equivalem a um navio de porte gigantesco, capaz de abrigar milhares de espécies. Pesquisadores, engenheiros e arquitetos tentaram calcular. E sabe o que descobriram? As proporções descritas são extremamente precisas para a estabilidade de grandes embarcações. Mas surge uma pergunta: como um homem, há milhares de anos, sem tecnologia, sem maquinário, teve acesso a cálculos e engenharia naval tão avançados que só seriam descobertos séculos depois? Coincidência, sorte ou um projeto vindo diretamente do próprio Deus? E se eu te contar que até hoje existem vestígios de uma grande embarcação em uma montanha na Turquia, exatamente onde a Bíblia descreve? Incrível, não é? Fica até o final, porque o último mistério simplesmente não tem explicação até hoje. Mistério 4 menos a queda das muralhas de Jericó. Imagina uma cidade fortificada, muralhas gigantescas, praticamente intransponíveis. Agora imagina um exército marchando ao redor dessa cidade por 7 dias. No último dia, ao som de trombetas e gritos, as muralhas simplesmente desmoronam. Arqueólogos confirmaram que Jericó existiu e, pasme, encontraram vestígios de muralhas que caíram, não para fora como seria num ataque, mas para dentro. Nenhuma arma foi usada, nenhuma explosão, nenhuma batalha. Como explicar isso? Vibração sonora? Terremoto? Coincidência no timing exato?
A ciência não tem resposta. E até hoje, esse mistério continua desafiando os estudiosos do mundo inteiro. Mistério 5 menos o maná do céu. Durante 40 anos, o povo de Israel caminhou pelo deserto. E todos os dias, ao amanhecer, encontravam no chão uma substância branca, doce, nutritiva, que simplesmente aparecia do nada. O chamado maná do céu. Pesquisadores já tentaram encontrar uma explicação. Alguns sugeriram secreções de insetos, fungos, resinas, mas nenhuma dessas substâncias teria capacidade de alimentar milhões de pessoas diariamente, durante 4 décadas. De onde veio esse alimento? Como surgia? E por que simplesmente desapareceu quando o povo entrou na Terra Prometida? Mais uma vez, a ciência não tem uma resposta convincente. Mistério 6 menos o sol que parou. Esse relato é simplesmente absurdo aos olhos da ciência. Durante uma batalha, Josué ora, e o sol simplesmente para no céu. O tempo parou. A rotação da Terra cessou. E o dia durou, até que a batalha fosse vencida. A NASA já encontrou registros de anomalias temporais no cálculo de dias perdidos na história da Terra, mas nenhuma explicação concreta conecta diretamente com esse evento. Parar a rotação da Terra, sem gerar catástrofes, sem tsunamis, sem terremotos, sem destruição global, humanamente, fiecamente, impossível, mas aconteceu. Mistério 7 menos a ressurreição de Jesus. E por fim, o maior de todos os mistérios. Jesus foi crucificado, declarado morto, sepultado. Uma pedra gigantesca selou o túmulo. Guardas foram colocados para vigiar, mas no terceiro dia, o túmulo estava vazio. O corpo nunca foi encontrado. Nenhuma explicação natural, nem teológica, nem histórica foi capaz de justificar. Centenas de pessoas relataram ter visto Jesus após sua morte. E até hoje, esse é considerado o evento mais impactante da história da humanidade. A ressurreição de Jesus não é apenas um relato religioso, é um divisor de eras, tanto que o próprio calendário da humanidade foi dividido. Antes e depois dele, se isso não é um mistério inexplicável, o que mais seria? E esses foram os 7 mistérios da Bíblia que nem a ciência consegue explicar até hoje. Se esse conteúdo te impactou, deixa seu like agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo se você quer uma parte 2, porque existem muitos outros mistérios ocultos nas escrituras. Obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo.